Recentemente, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, do PSD, informou que uma proposta para a internação compulsória de pessoas em situação de rua, usuárias de drogas, está sendo planejada. A declaração trouxe à tona mais uma vez o assunto delicado. Além de profissionais dos direitos humanos e saúde mental, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União criticaram a fala de Paes e consideraram a medida inconstitucional. O advogado e diretor da plataforma Justa, Cristiano Marona, explica que no Brasil existe a lei antimanicomial. A internação compulsória só se justifica em situações muito excepcionais, como crises ou distúrbios, e quando a pessoa coloca em risco a própria integridade. Nessa situação específica, a internação ela pode ser decretada, mas deve haver a comunicação ao Ministério Público em até 72 horas e ela só deve durar o tempo necessário para que esse momento de crise seja ultrapassado. O fato da pessoa viver em situação de rua, por si só, não autoriza a internação. O fato da pessoa viver em situação de rua e fazer uso de drogas também não autoriza a internação. O fato da pessoa viver em situação de rua, fazer uso de drogas e ter problemas relacionados ao uso de drogas também não autoriza a internação. E o prefeito Eduardo Paes, a justificativa que ele usou foi a prevenção de crimes, né? Parece que houve ali uma situação, uma tragédia, uma pessoa morreu, e ele, em resposta a essa tragédia, está querendo implementar a massificação da internação com o objetivo de prevenir crimes, o que é um completo absurdo, né? Porque a internação é uma medida de saúde, não tem nada a ver com a prevenção ao crime. Segundo Cristiano, o uso de drogas muitas vezes não é a causa da pessoa estar em situação de rua, mas sim uma consequência da exclusão que essa pessoa sofre. A pessoa já está numa situação de exclusão e a internação reforça essa exclusão, duplica a exclusão, né? E é por isso que se entende hoje que essa situação complexa de quem vive na rua precisa ser enfrentada com medidas de inclusão. Quem vive na rua precisa do básico para viver com dignidade. O que é o básico? É ter um lugar onde dormir, ter onde morar, ter condições de fazer pelo menos 3 refeições por dia, ter acesso a um trabalho, uma renda, coisas básicas que qualquer pessoa precisa. Já o psicólogo especialista em psicopatologia e dependência química, Bruno Logan, conta que não existe comprovação científica da eficácia dessas internações. Muitas dessas instituições possuem diversos tipos de denúncia de violação de direitos humanos, né? Tanto pelo levantamento nacional feito pelo Ministério Público, quanto feito pelo Conselho Regional de Psicologia. Na verdade, as únicas pessoas que são beneficiadas nesse tipo de coisa é o prefeito ou o governador, que tenta ali uma reeleição e tenta mostrar para a população uma resposta simplista para um problema complexo. E também quem ali tem ali algum tipo de benefício é o dono dessas clínicas, o dono dessas comunidades terapêuticas. Benefício para os usuários, para as pessoas que estão nessa situação, eu não vejo nenhum tipo. Para Bruno, é preciso construir políticas de educação sobre drogas. Se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa, uma criança de 5, 6 anos e perguntar para ela o que o cigarro pode fazer na vida dessas pessoas, das pessoas que fumam, as crianças vão saber, não, isso pode causar doença, isso pode causar câncer, isso faz mal para o pulmão. Então, a criança sabe isso, o adulto sabe isso, o idoso, todo mundo sabe isso. Quando a gente vai falar de qualquer outro tipo de situação sobre drogas, a gente tem essas respostas simplistas: interna, reprime, criminaliza, estigmatiza, e isso não vai resolver. A gente precisa de pensar ter uma política pública mais baseada em ciência, menos baseado em amedrontamento da população, né? E educar as pessoas sobre a questão do uso de drogas e do cuidado dessas pessoas. Cristiano explica que mesmo dependentes químicos, quando têm acesso a direitos básicos, conseguem maior qualidade de vida e parte significativa dessas pessoas acaba diminuindo ou parando totalmente de usar drogas. Para os gestores públicos é muito mais fácil culpar a droga do que o fracasso da política pública. Então, a culpa
pelo fato das pessoas estarem vivendo em situação de rua, não é do fracasso das políticas sociais, não é do fracasso da política de assistência social, a política de saúde, a política de habitação. A culpa é da droga. Então, isso é muito útil para os políticos para desviar do tema relacionado às próprias políticas que eles deveriam implementar e não conseguem fazer.